Olá, pessoal. Aqui professora Angélica, Geografia, Escola Municipal Francisco Alexandre Lopes, Angicos RN. Vamos aqui conversar sobre o assunto de hoje, Geografia para entender o mundo, tá? Na atividade que eu direcionei a vocês, a gente visualiza logo de início 4 imagens, certo? Essas imagens têm uma pequena atividade para vocês fazerem embaixo, mas vamos comentar sobre elas. Essas imagens, vocês vão descrevê-las, vão dizer as características que vocês visualizam em cada uma delas, tá bom? E também vocês vão relembrar, olhando essas imagens, vão perceber, na verdade, como são diversificadas, como são diferentes, mas ao mesmo tempo nós encontramos algo semelhante em uma e outra. Só para que vocês possam entender melhor, essas paisagens, essas imagens, elas remetem a uma paisagem, a paisagens, e essas paisagens, elas estão em constante transformação dentro do espaço geográfico. Tá? Essas imagens, elas vão sendo transformadas no nosso dia a dia. Só para vocês relembrarem ou aprenderem junto comigo, paisagens podem ser naturais, culturais ou artificiais. As naturais são aquelas que são intocadas pelo homem, certo? É a natureza pura. E essas paisagens culturais ou artificiais são aquelas que o homem foi lá e mexeu, foi lá e transformou, modificou algo. Tá certo? Só para que vocês tenham propriedade, vocês tenham saber para entender o que significa paisagens, tá certo? Lembrando que paisagem é tudo que está diante dos nossos olhos, tá certo? Às vezes a gente pensa que uma paisagem é só uma paisagem natural, mas paisagem pode ser até a nossa sala de aula, certo? Entre outras mais que nós podemos identificar. Então, pessoal, essas paisagens, elas ajudam, elas formam o nosso espaço geográfico. Na página seguinte do nosso conteúdo, certo? Para que vocês possam desenvolver uma boa atividade, fala sobre espaço geográfico, natureza e sociedade em constante transformação. O que eu disse há pouco tempo a vocês, essas paisagens do espaço geográfico que estão sempre sendo transformadas, tá certo? Lembrando que o espaço geográfico é o objetivo de se estudar a geografia. Tá? Como eu já falei para vocês na aula anterior. É através do espaço geográfico que nós construímos nossas edificações e fazemos desenvolvemos. A sociedade é formada nesse espaço geográfico. A gente observa 2 imagens, certo? Com relação a este conteúdo, que é uma imagem da agricultura contemporânea, mais moderna, usando tecnologias mais avançadas, como o trator, certo? Como fertilizantes, tudo isso construído através das técnicas que foram desenvolvidas com o passar dos anos. Temos outra imagem aí, que é da agricultura no século XX. Pessoal, aí a agricultura ainda tinha poucas tecnologias, se usava mais o rudimentar, certo? As coisas mais simples. Depois foi que foram sendo desenvolvidas tratores, colheitadeiras, entre outras coisas que nós já percebemos. Eu gostaria de comentar com vocês que a agricultura, ela foi descoberta há uns 10 mil, 7 mil anos atrás. Vocês podem pensar assim, uns podem pensar, é muito tempo atrás. E outros podem pensar, não, é pouco tempo. Mas se a gente for analisar direito, na história da humanidade, a agricultura é recente. Antigamente os homens eram nômades, eles andavam de um lugar para o outro à procura do alimento, da água, eles colhiam as frutas que já existiam na natureza, eles não sabiam plantar. E eu vou contar uma historinha aqui bem simples para melhor esclarecer para vocês isso. Vamos dizer que os nômades e os homens andavam por aí e de repente eles comendo uma fruta à beira de um rio, a sementinha caiu e eles conseguiram ver durante os dias que germinou, que plantou ali. Então foi daí que eles começaram a imaginar como seria plantar e colher. Foi aí que eles passaram a ser sedentários, fixaram residências, tá? E descobriram a agricultura. E quando eles descobriram a agricultura, eles começaram a inventar outras coisas, as tecnologias, certo? E aí teve todos esses avanços.